Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que é, no mínimo, curioso: o paradoxo da inovação no Brasil. Um país que é uma verdadeira potência científica, mas que por muito tempo teve uma certa dificuldade em transformar todo esse conhecimento em tecnologia que realmente muda o jogo. Vamos entender isso melhor. Para começar, a gente precisa ter uma coisa bem clara. Nas últimas décadas, o Brasil construiu um sistema de pesquisa e pós-graduação super robusto. A nossa produção científica é enorme, de alta qualidade reconhecida no mundo todo. E aí é que entra a grande questão, né? Se a matéria-prima, que é o conhecimento, existe de sobra, por que a etapa final, a inovação que chega no mercado e na sociedade, nem sempre conseguiu acompanhar esse ritmo todo? É justamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Para a gente entender como esse paradoxo surgiu, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha para trás para a estrutura que criava esse problema todo. Imagina só, por muito tempo, a legislação no Brasil basicamente criou dois mundos que mal se falavam. De um lado, o pessoal da academia, focado em publicar artigos, em gerar conhecimento. Do outro, o mundo dos negócios, preocupado com produtos, lucro. Eles funcionavam em universos paralelos, sabe? Com pouquíssimas pontes conectando um ao outro. O problema é que a lei antiga não acompanhava a velocidade do mundo. Na prática, isso criava um monte de barreiras, uma burocracia, que acabava engessando o sistema e sufocando o potencial. Uma ideia genial de laboratório podia levar anos só para ter a chance de ser notada pelo setor privado e, quem sabe, virar algo real para a sociedade. Mas, felizmente, esse cenário começou a mudar. E é aqui que a história fica bem mais otimista. Vamos ver agora como um novo e robusto arcabouço jurídico foi construído para finalmente destravar esse sistema. E olha, não foi algo da noite para o dia. Foi um processo construído em 3 grandes etapas. Primeiro, lá em 2015, a própria Constituição mudou para dar um status de estratégico para a inovação. Depois, em 2016, veio a lei principal, que redesenhou o ecossistema. E, por fim, em 2018, um decreto veio para detalhar como tudo isso ia funcionar na prática. Mas o mais legal de tudo isso é a mudança de mentalidade por trás da lei. A nova pegada é de cooperação, de agilidade e, principalmente, de foco nos resultados. Ou seja, a ideia era parar de avaliar um projeto só pela papelada e passar a se perguntar: qual o impacto real que esse projeto vai gerar? Então vamos ver o primeiro pilar dessa grande mudança, a colaboração. A ideia aqui é simples: construir pontes entre a ciência e o mercado, e não mais aqueles muros que separavam tudo. E para fazer isso acontecer, a nova lei aposta forte numa ideia chamada ambientes promotores de inovação. Pensa neles como um grande ponto de encontro, sabe? Um lugar físico, onde a galera da universidade, do governo e das empresas se junta para trabalhar, compartilhar laboratórios, trocar ideias e criar. E não é só no papel não, a lei deu ferramentas bem práticas para isso. O governo agora pode, por exemplo, ceder um terreno público para um parque tecnológico. Pode autorizar que o laboratório de uma universidade seja usado por uma startup. E pode até permitir que um pesquisador público tire uma licença para abrir a sua própria empresa. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente como a coisa mudou na prática. O caminho entre a ideia e a parceria ficou muito mais curto. A instituição de pesquisa pode negociar direto com a empresa, sem um monte de intermediários. E todo mundo, o pesquisador, a instituição e a empresa, tem segurança jurídica para dividir os resultados. Ok, pilar número 2, e esse aqui é crucial: dar mais agilidade para o sistema. A nova legislação foi para cima de um dos maiores vilões da inovação no Brasil, a burocracia sem fim. E olha só que exemplo claro disso. O limite para contratar um serviço de engenharia para um projeto de pesquisa, sem precisar de licitação, pulou de 15 mil para 300 mil reais. Pensa bem, é um aumento de 20 vezes. Isso significa destravar os projetos com uma velocidade muito, mas muito maior. E não para por aí. A prestação de contas ficou mais simples, focada no que realmente importa, o resultado e não em um monte de nota fiscal. A importação de equipamentos para pesquisa também ganhou prioridade, e os orçamentos dos projetos ficaram mais flexíveis. Tudo pensado para dar mais autonomia e velocidade para quem está na ponta, pesquisando. Beleza, a gente viu as pontes e a agilidade, mas no fim do dia, o que tudo isso significa para o Brasil? A grande sacada aqui é criar um ecossistema que funciona de verdade, onde uma ideia brilhante que nasce num laboratório não morre numa gaveta, mas vira um produto, um serviço, algo que melhora a vida das pessoas. O potencial disso para áreas como biotecnologia ou energia, por exemplo, é gigantesco.
E como disse na época o então ministro Gilberto Kassab, essa é uma jornada. O marco legal foi um passo enorme, claro, mas o trabalho de ajustar, de melhorar, ele continua. É um sistema vivo que está sempre sendo avaliado e atualizado. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que fica no ar. Agora que muitas das barreiras legais foram derrubadas e as pontes estão sendo construídas, o que será que os inovadores e as inovadoras do Brasil vão criar? O caminho está mais livre do que nunca e a gente fica na expectativa.